Como se libertar do peso das expectativas e do julgamento dos outros? Bom, antes de começar, eu gostaria que você assistisse o vídeo todo. Se gostar, é claro, siga o canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado. Bom, nós muitas vezes vivemos numa prisão de expectativas. Se você se preocupa com o que os outros pensam de você, será sempre escravo deles. Sêneca. Começamos a vida sendo moldados pelas expectativas alheias. Desde pequenos, ouvimos sobre o que devemos ser, o que devemos fazer e como devemos agir para sermos aceitos. Mas até que ponto essas expectativas realmente nos servem? E até que ponto essas expectativas se tornam uma prisão? Muitas pessoas vivem a vida tentando agradar aos outros, temendo o julgamento dos outros, sem perceber que estão abrindo mão da própria liberdade. Né? O medo de desapontar os pais, amigos, parceiros ou a sociedade se torna um fardo pesado, levando, né, a ansiedade, a insegurança, a angústia e até uma paralisia emocional. Hoje, a gente vai falar sobre como você pode se libertar desse ciclo. A gente vai tentar entender como que as expectativas estão ligadas a uma necessidade de controle, né? Como o ego exacerbado alimenta esse processo e principalmente como que a gente pode quebrar essas correntes para viver de maneira mais plena, mais autêntica. Bom, e aí para isso eu tenho que saber que as expectativas são uma tentativa de controle. Não tente moldar os acontecimentos ao seu desejo, mas adapte seus desejos aos acontecimentos e terá paz. Epíteto. Quando colocamos expectativas em algo ou em alguém, estamos tentando criar uma ilusão de controle. Esperamos que o outro nos trate de determinada forma, que o mundo funcione de uma certa maneira específica e que tudo saia conforme o planejado. Mas a vida não é assim. A vida não segue nossas regras, a vida não se importa conosco. Muitos conflitos internos e externos vêm do choque entre as nossas expectativas versus o que está colocado na realidade. A gente cria cenário ideal na nossa mente e quando o mundo não corresponde com esse cenário ideal, a gente sente uma frustração, raiva, sofrimento, aquela coisa de estar contrariado, né? E os estoicos, eles nos ensinam que a chave para encontrar a paz interior está em aceitar o que a gente não pode controlar. E aí Marco Aurélio disse, né? Se está fora do seu controle, por que se preocupar? A resposta é simples. A gente não deve se preocupar. O primeiro passo para se libertar, né, dessas expectativas é aceitar que ninguém nem nada, né, são obrigados a estar sob nosso controle, o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas expectativas. E o ego é quem cria essa necessidade de controle. Né? Então, o maior inimigo do homem é ele mesmo, segundo Sócrates. Se a gente analisar profundamente, a gente vai ver que o desejo de controlar o outro e o mundo nasce do ego, de um ego exacerbado, né, que faz a gente acreditar que a gente sabe o que é melhor para nós, para outros, que a gente tem resposta para tudo, né, e como os outros deveriam agir, e que deveriam agir conforme nossa visão, nossa perspectiva. E é assim que o ego nos aprisiona, ele faz a gente se sentir ofendido quando alguém não atende nossa expectativa, quando a gente é rejeitado, ou quando não somos reconhecidos. E aí na psicanálise de Carl Jung, né, ele falava sobre a importância de integrar o seu eu sombra, ou seja, aceitar as partes que nós rejeitamos. Muitas vezes, nossa insegurança em relação ao julgamento dos outros vem do fato de que a gente não se aceita, a gente não aceita totalmente quem nós somos. Quando você entende que não precisa da validação externa para existir, né, você começa a quebrar essas amarras, essas correntes, né, e aí você começa a entender que você não precisa atender as expectativas dos outros. Não procure agradar a todos. Se agradar a si mesmo já terá feito muito. Também do Marco Aurélio. Da mesma forma que os outros não são obrigados a atender suas expectativas, você também não é obrigado a
atender às expectativas dos outros ou do mundo. A gente vive, né, em um mundo cheio de regras não ditas, como o que a gente deve vestir, como a gente deve se comportar, qual carreira a gente deve seguir, o que é considerado sucesso. Mas a verdade é que cada pessoa tem um caminho único, cada pessoa tem uma trilha pessoal. E quando a gente tenta agradar a todos, claro, você perde o principal, que é a si mesmo. Ao tentar ser o que os outros esperam, você sufoca a sua essência. O caminho para uma vida plena e autêntica começa quando você entende que tem o direito de escolher quem quer ser, independente da opinião alheia, com base na sua natureza, naquilo que você é. E você precisa de autoconhecimento para isso. Nietzsche falava sobre a importância de criar os seus próprios valores e não apenas seguir, né, os valores impostos pela sociedade ou pelos outros, enfim. Ele dizia: torna-te quem tu és. Seja sincero consigo mesmo. Você está vivendo sua vida ou a vida que esperam que você viva? A ansiedade e o sofrimento vêm do apego e do controle, né? O apego à necessidade de controle. E aí a felicidade não está em ser amado, mas em amar assim, a si mesmo. Quando a gente se liberta das expectativas, a gente elimina grande parte da ansiedade e do sofrimento. A mente humana, ela tem uma tendência em entrar em ciclos ruminativos, né? A gente fica preso em pensamentos sobre o que deveríamos ter feito, o que os outros pensam de nós, o que poderíamos ter dito. E esse ciclo gera uma angústia e nos mantém paralisados, né? E aí a meditação, a filosofia, ensina que a gente deve nos concentrar no momento presente, né? Que o passado já aconteceu e o futuro ainda não existe. E que a única realidade que temos é o agora. Quando a gente aceita a impermanência da vida e o fato de que não podemos controlar tudo, a gente se liberta da necessidade de controle. Consequentemente, da ansiedade, né? Que essa necessidade de controle gera. Mas muitas vezes a gente está tão aprisionado a um ego exacerbado, né, que acredita que deve controlar tudo e todos, que sabe o melhor para tudo e para todos, que a gente fica ruminando, a gente fica em pensamento circular, ansioso ou angustiado, pensando por que alguém nos magoou, por que alguém nos rejeitou, por que alguém não nos atendeu ou não nos compreendeu, né? E a gente começa a alimentar uma mágoa. Ou outras vezes a gente fica nesse modo negativo aí que eu citei, né? Porque a gente acha que o outro deveria pensar, agir, desejar ou fazer como nós, como se tivéssemos a razão em tudo, soubéssemos tudo, ou mesmo a gente fica se sentindo culpado por não ter agido conforme o que o outro quis, ou conforme o que o outro esperava, ou conforme o que a sociedade espera, porque a gente acha que a gente frustrou o outro, que a gente é inadequado. Enfim, a gente fica nesse ciclo nocivo de querer atender e querer ser atendido nas expectativas. Mas, de fato, qual que é o caminho para uma vida plena e autêntica? A qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. O que Marco Aurélio disse, né, é a ideia de um caminho para uma existência plena, né? E a gente tem que entender que tem 3 passos fundamentais. Um é a aceitação. A gente tem que aceitar que a gente não pode controlar tudo, todos, né? Isso não é uma fraqueza, mas é uma sabedoria. A autenticidade, a gente tem que descobrir quem de fato a gente realmente é, sem máscara, medo ou julgamento, por isso a importância do autoconhecimento, da identidade, né? E a prática das virtudes. Viver de acordo com princípios e valores de virtude, de plenitude, né? Como a prática ou a busca da justiça, da temperança, da coragem, da paciência, do amor pelo todo, do amor próprio, do bem comum, da verdade, da sabedoria e entre outras virtudes. Quando a gente solta o controle, né, e as expectativas, você encontra a liberdade para viver com propósito e autenticidade. E aí você não vai ser mais refém da opinião dos outros, né? E você vai poder focar no que realmente importa, que é a sua evolução, a sua saúde mental, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, o seu bem-estar.
Mas e aí, se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria satisfeito com as escolhas que fez até aqui? Mas e aí, quantas decisões na sua vida, né, elas foram tomadas por medo do julgamento dos outros? E quantas vezes você deixou de ser quem você é para se encaixar na expectativa do outro? A verdadeira liberdade não vem do dinheiro, poder ou status. Ela vem da capacidade de ser você mesmo sem medo. E você tem que se lembrar, ninguém pode te aprisionar sem sua permissão. Olha que forte isso, né? E aí eu gostaria que vocês começassem a refletir, né? Como que a gente pode começar a se libertar do peso das expectativas? Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço. Se você gostou do que foi dito até aqui, desses insights, assista até o final, curta, né, o vídeo, siga o canal, deixe seus comentários, compartilhe essa reflexão com alguém, que é basicamente aquela ideia simples, né, para a gente poder concluir aqui, a ideia de que muitas vezes a gente está aprisionado na nossa vida, paralisado na nossa vida, ruminando, girando em pensamento circular, ansiedade, angústia, medo, basicamente porque nós temos um ego tão grande, que a gente acha que sabe o que o outro quer, que a gente acha que sabe o que é melhor para o outro. E aí a gente fica achando que o outro tem que viver conforme a gente, conforme o que a gente acha que é certo, conforme o que a gente pensa com relação ao outro. Aí uma necessidade de controle, né? De você querer estar certo, de você querer ter razão, né? Aquela sensação de que você sabe tudo, e aí você julga as pessoas. É uma forma adoecida, né? De perceber o mundo, porque seu ego é tão grande que você acha que tem controle. Só que a todo momento o mundo está acontecendo, as pessoas estão acontecendo sem, sem nenhuma relação com você. Aí você se frustra, você se magoa, você fica lá ruminando, você fica guardando mágoa. Esse é um ponto. O outro ponto é quando você acha, e aí às vezes as pessoas têm esses dois lados, né? E você acha também que tem que atender a expectativa do outro, que o outro quer que você faça, você vai fazer algo para provar para o outro, né? Não, eu vou provar que eu sou assim, eu vou provar que eu posso, eu vou provar. Será que você provar o que você pode, o que você consegue para alguém apenas para se encaixar é o que sua vida quer de você, é o que sua vida espera de você, ou é o que te espera em sua vida? E aí, na verdade, o que a vida espera da gente, né? Ou o que nos espera em nossa vida é uma coisa só: plenitude, paz de espírito, calmaria, identidade. É aquilo de você ser quem você é de fato. Autenticidade, identidade, autoconhecimento, se autoconhecer, se autodominar. Então aqui é mais ou menos para a gente entender como que expectativa aprisiona e adoece a gente. Porque a gente acha que as pessoas têm que atender as nossas expectativas, ou outra porque a gente acha que tem que atender as expectativas do outro. E a origem disso tudo é um ego gigantesco. Você se acha tão importante que você acha que as pessoas e o mundo têm que te atender. Ou você se acha tão importante que você acha que você tem que atender as pessoas e o mundo. Você não é tão importante assim. Na verdade, a gente não tem importância nenhuma, né? O ego é o nosso maior inimigo. Quando a gente desapega disso tudo, desapega do ego, desapega dessa vontade, necessidade de controle, das expectativas sobre si ou sobre o outro, com certeza você se torna uma pessoa livre e pode buscar uma autenticidade, uma vida mais autêntica, mais plena, e aí perseguir as virtudes. Ser justo, ser bom, ser verdadeiro, buscar a temperança,
o bem comum, o amor próprio, o amor ao todo, né? E aí quando eu digo as questões relacionadas ao ego, é claro, você tem que saber quem você é, você tem que se autoconhecer, mas você tem que saber que o seu ego não está acima nem abaixo de todas as coisas, né? A virtude da justiça é a que mais deve vestir o ego, porque você deve saber a justa medida do seu ego no mundo e em você. O mundo não deve te atender e você não é tão importante assim a ponto do mundo precisar tanto de você. Você deve sim. A importância do seu ego, ela reside em se autoconhecer, em ser autêntico, em praticar as virtudes, mas nada mais do que isso. E aí esse é o único caminho para você ser verdadeiramente feliz. Quando você acredita que deve cumprir expectativas ou que devem cumprir as suas expectativas, você está se achando muito importante, o seu ego ele se inflou, ele se tornou muito grande. E a gente não tem toda essa importância diante do mundo, do cosmos, do espaço, do tempo, do universo, de todas as coisas, de todas as pessoas. Lembre-se, você é apenas uma fagulha que se acende e se apaga numa fração muito pequena de tempo e de espaço diante da imensidão do tempo e do espaço, da infinitude do tempo e do espaço. Então, se liberte disso tudo. Se liberte desse ego exacerbado, das expectativas exacerbadas, dessa necessidade de controle. Solte isso. A única coisa que você deve e pode controlar é você mesmo. Se você vai ser bom, se você vai ser gentil, se você vai ser calmo, se você vai ser tranquilo, se você vai abandonar seus vícios, se você vai se cuidar, se você vai se autoconhecer, se você vai buscar as melhores práticas de existência para viver bem consigo mesmo e com o mundo. É só isso que cabe a você, mais nada. Imagina se todas as pessoas do mundo estivessem fazendo isso nesse momento, buscando aquilo que é melhor em termos de virtude, de autoconhecimento, de autenticidade. Imagina só, não existir ganância, não existir engano, não existir mentira, não existir traição, não ia existir julgamento. As pessoas iam se ajudar, as pessoas iam ter noção do seu espaço e do que cabe a si, o que cabe ao outro, as pessoas então iam se respeitar. Então quando eu faço esse conteúdo é porque eu quero trazer isso para mim, porque eu sou uma pessoa muito apegada às expectativas, sou um cara que vira e mexe alguém não faz algo como eu acredito que deveria ser feito, ou como eu acredito que deveriam pensar que deveria ser feito. Olha só que loucura isso. Eu, às vezes, entro em pensamento ruminativo. Mas como que a pessoa não fez assim? Como que ela não pensou assado? Isso está errado. Espera lá, quem é você, Virgílio? Para achar que o outro está errado, cara. Calma. Ou se não... E aí, né, por ser assim, eu também acho que eu tenho que me encaixar na expectativa do outro, né? Poxa, o que o outro vai pensar de mim? Ou, nossa, eu não fiz desse jeito, a pessoa vai se magoar, ou, pô, não é o que a pessoa estava esperando, eu falei uma coisa, ela não vai gostar, enfim. Claro que a gente sempre tem que buscar agir da melhor maneira, mas se a gente estiver buscando, se a gente estiver nessa busca de sempre agir, nos comportar e buscar, né, autoconhecimento e agir da melhor maneira, a gente não tem que se preocupar se o outro está se incomodando ou não. Porque o que importa é, de fato, o que você controla sobre você. E se você já está controlando o que você precisa controlar sobre você, nada mais precisa ser controlado, feito ou pensado. Basta isso. Então, quando eu falo sobre você buscar o que é melhor para você, não é no sentido egoísta da palavra, no sentido de que o que é melhor para mim não importa se prejudicar os outros. Não, o que é melhor para você, o que é verdadeiramente melhor. Tá? Quando eu falo que é melhor, eu falo em termos virtuosos do que é o melhor para você. E o que é melhor para você
É o autoconhecimento, é a autenticidade, é o desenvolvimento pessoal, é a sua saúde mental, é você saber discernir o que está dentro e o que está fora, é você praticar e buscar as virtudes. Quando eu falo sobre o que é melhor para você, é isso. Não é o que é melhor para você, então, tudo bem. Então eu posso passar a perna nas pessoas, eu posso enganar as pessoas, eu posso trair as pessoas, eu posso mentir, e eu posso fazer o que eu quiser, porque desde que seja melhor para mim. Espera lá. Não é nesse sentido maquiavélico de existência, tá? É no sentido virtuoso de existência, o que é melhor para você em termos de virtude, que isso esteja muito bem claro para você. Certo? E é isso que importa. Eu sempre tenho muito cuidado de passar essas mensagens, porque é muito comum, a gente fala uma coisa, eu posso aqui falar para você, não, você tem que buscar o que é melhor para você. Aí você ir na sua casa e dizer, opa, então eu posso enganar as pessoas, o que é melhor para mim é o que importa. Não, você tem que buscar o que é melhor para você, mas o que é melhor para você verdadeiramente é aquilo que está descolado do efêmero, da matéria, do impermanente, é aquilo que é supremo, que é absoluto, que são valores acima, que são as virtudes. Então isso é o que é melhor para você. Se você é um ser humano, só pode ser isso melhor para você. Quando eu falo para você buscar o que é melhor para você, é nesse sentido, não é no sentido egoísta ou egóico. Muito pelo contrário. É um sentido em que você diminui o tamanho do seu ego para entender o seu tamanho no mundo, o seu tamanho no universo. Mas não é para te subestimar, para te colocar abaixo também. Mas é para te colocar na justa medida daquilo que você é, daquilo que você deve buscar. Então, por favor, entendam isso também. Você deve buscar o que é melhor para você, mas você também primeiro precisa saber o que é melhor para você de maneira virtuosa, de maneira que seja boa também para todos, né? Aquela ideia da simpatia, né? Dos estoicos ou da filosofia antiga e clássica, né? Só pode ser bom para mim aquilo que é bom para todos, tá? Se é bom só para mim, não é bom. É nocivo. Tá vendo? Porque aí, ó, tem o ego tá desvirtuado. Tá? Então você tem que buscar o que é melhor para você, mas sabendo que o que é o melhor para você só pode ser também algo que não prejudica os outros. Então você ser justo, você ser verdadeiro, você ser corajoso, você ser temperado, né, harmonioso, equilibrado, você ser prezar pelo bem comum, enfim, pela sabedoria, pelo autoconhecimento, pelas virtudes, isso vai fazer de você uma pessoa que procura o seu próprio bem, e esse próprio bem, ele afeta positivamente o todo. Agora, então aqui o Virgílio, lá do Unidade e Equilíbrio, ele falou para mim que para eu me desamarrar das expectativas, eu tenho que buscar só o que é melhor para mim. E aí você começa a agir errado com as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Entenda isso, tá certo? Mas acho que agora eu consegui satisfazer essa necessidade de explicar melhor. E é isso. Mais uma vez, se você gostou, curta, siga o canal, comente, compartilhe. Eu vou ficar aqui e vou continuar fazendo isso todos os dias para mim e, se for bom, também para você. Muito obrigado. Confie na jornada.